vamos na hipótese que o juiz ele determina o prosseguimento do feito, ele não absolve sumariamente o acusado, e aí ele designa audiência de instrução e julgamento. Nessa audiência de instrução e julgamento, o acusado ele é ouvido ao final. Na primeira parte que o juiz vai interrogar o acusado, o juiz vai perguntar sobre a qualificação, endereço, se ele já respondeu a outras ações. Essa primeira fase do interrogatório do acusado, ele tem a obrigação de responder, então ele não tem direito ao silêncio nessa primeira parte do interrogatório. Agora, na segunda parte, no que se refere aos fatos que ele foi denunciado, aí sim ele tem direito ao silêncio. E o juiz, ele tem a obrigação de advertir o acusado de que ele pode fazer uso ao direito que ele tem de não responder às perguntas e que esse direito que ele tem ao silêncio não pode ser usado contra ele. Então, eu também trouxe um julgado do STJ, vou deixar também embaixo o julgado, onde que aconteceu na prática. O juiz fez essa primeira parte do interrogatório e qualificou o acusado. Na segunda parte do interrogatório, o acusado disse que não ia responder nenhuma pergunta do juiz e nenhuma pergunta do Ministério Público, mas que ele só ia responder perguntas da defesa. E o que foi que o juiz fez? O juiz ele indeferiu esse pedido que o acusado fez, e a defesa também fez pelo acusado, de só responder as perguntas da defesa. O que o juiz fez? Ele simplesmente não deixou a defesa fazer perguntas. Então, o que aconteceu no caso? Esse caso foi para a defesa, se insurgiu contra essa decisão, foi parar no STJ e o STJ anulou todo o processo desde então e entendeu e decidiu que o acusado ele possui direito ao silêncio e ele também possui direito ao silêncio seletivo, ou seja, ele possui direito de responder só as perguntas que ele quiser. Ele pode se reservar o direito de responder as perguntas e, portanto, somente formuladas pela defesa. Na prática, eu também já me deparei com isso. Eu sempre permiti ao acusado responder as perguntas que ele quisesse responder. Agora, o que eu também faço é o seguinte: se o acusado ele fala que não quer responder, eu não faço perguntas e também não deixo o promotor fazer perguntas e nem a defesa, a não ser que ele fale que ele quer responder as perguntas da defesa. Porque isso justamente para evitar constrangimento ilegal do acusado. Nesse aspecto, pessoal, eu trouxe até um dispositivo da Lei de Abuso de Autoridade, Lei 13.819 de 2019, que diz o seguinte, com relação a esse tema especificamente: abuso de autoridade. É o artigo 15, parágrafo único, inciso 1, diz o seguinte, que é crime, prevê um crime de prosseguir com o interrogatório de alguém que tenha optado por fazer uso ao direito ao silêncio. Então, o juiz ele tem dever de interromper sob pena de cometer crime de abuso de autoridade. Então, perceba que o juiz, se o acusado optar pelo direito ao silêncio, ele tem o dever de interromper esse interrogatório e de fazer perguntas sob pena, inclusive, de cometer crime de abuso de autoridade. Artigo 15, parágrafo único da Lei 13.869. Então veja a importância que foi levado em consideração esse direito ao silêncio.